O Largo de São Sebastião é um importante ícone para o cenário histórico e cultural de Manaus, relacionado diretamente com o ciclo econômico da borracha que abrange o final do século XIX e início do século XX. Uma vez que o turismo deve ter por finalidade a intensificação das relações humanas, além do consumo visual do lugar, surge a necessidade de um levantamento histórico a respeito dos patrimônios que compõem o Centro Histórico de Manaus, relevantes para a reafirmação da identidade cultural da população manauense, uma vez que a sociedade interpreta os diferentes períodos históricos por meio da valorização dos patrimônios que integram o seu contexto social. Sendo assim, por meio de um levantamento bibliográfico e documental, e a partir de um recorte temporal e espacial, o Largo de São Sebastião é apresentado dentro dos seus simbolismos, de sua relevância histórica e cultural e da sua importância para o turismo na cidade de Manaus. A história do Largo. Em decorrência do ciclo econômico da borracha, que já se fazia presente na exportação regional desde 1827, Manaus deveria se apresentar moderna, limpa e atraente. Então, com a justificativa de modernizar e embelezar a cidade, os governantes da época passaram a se preocupar mais com a aparência do lugar, tendo em vista a atração de mais investimentos e a visibilidade internacional da então Tapera de Manaus. Foi assim que Manaus rendeu-se à influência da Belle Époque, movimento que surgiu na França, entre o final do século XIX e o início do século XX, e visou a melhoria da qualidade de vida e estruturação das cidades. É importante salientar também que as obras urbanísticas às quais Manaus foi submetida na época possuem influência direta do complicado traçado urbano aplicado pelo prefeito de Paris, o Barão Alsan, na própria cidade de Paris. É nesse período de transformações urbanísticas e culturais marcantes que convém falar da praça, mais precisamente do Largo de São Sebastião, como espaço de sociabilidade e palco de importantes manifestações caracterizadoras de uma sociedade e dentro de um contexto histórico definido. Ao falar do Largo de São Sebastião, imediatamente faz-se necessário abordar também os patrimônios que estão intimamente ligados à sua história e que se constituem como referências turísticas para a cidade de Manaus, como o Teatro Amazonas, a Igreja de São Sebastião e o Monumento de Abertura dos Portos do Amazonas ao Comércio Mundial. Inicialmente, o local onde hoje se situa a Praça de São Sebastião era uma pequena roça de propriedade do tenente-coronel Antônio Lopes de Oliveira Braga e ficava localizado entre as ruas do Progresso, da Feliz Lembrança e de Gonçalves Dias. No dia 7 de setembro de 1867, o médico Dr. Antônio Davi Vasconcelos de Canavarro, então diretor das obras públicas, mandou preparar o referido terreno para que fosse erguido no mesmo uma coluna de pedra, de 6 metros de altura e com 4 faces lisas, em homenagem ao ato de abertura do Rio Amazonas ao comércio mundial. Monumento à Abertura dos Portos. O Monumento à Abertura dos Portos às Nações Amigas é um memorial brasileiro localizado no Largo de São Sebastião, diante do Teatro Amazonas, na cidade de Manaus. Em 1867 foi inaugurado o primeiro memorial, mais simples e em formato de obelisco. O monumento atual foi erguido em 1899 e inaugurado em 1900, em comemoração pela liberação dos portos e rios da Amazônia às nações estrangeiras, em 1866. O monumento que hoje se encontra na praça não é o original. O primeiro levantado era somente um obelisco, inaugurado em 1867, registrando a data do acontecimento histórico.
Em 1899, com a riqueza advinda da exploração da borracha, ergue-se outro monumento, o atualmente existente, mais imponente e de maior valor artístico, sob a supervisão e criação do artista italiano Domenico de Angelis, que na época dedicava-se à decoração do Salão Nobre do Teatro Amazonas, então em construção. Todo o material usado no monumento foi importado da Europa, especialmente da Itália. Inaugurado em 1900, no ano da comemoração do 4º centenário do Brasil, o monumento simboliza os 4 cantos do mundo, Ásia, América, África e Europa. Cada um é representado por uma embarcação, com um menino sentado. O monumento registra a data de 15 de novembro, ocasião do golpe de Estado de 1889 que instaurou a República no Brasil, ressaltando o nome de José Cardoso Ramalho Júnior, na época governador do estado do Amazonas. Em 1995 a praça foi integralmente recuperada pela Prefeitura de Manaus, em convênio de parceria com a empresa Xerox do Brasil. Construído em mármore, granito e bronze, a obra é uma alegoria ao comércio. O deus Mercúrio, símbolo da indústria e do comércio, fica no topo do monumento. A figura principal é composta pela escultura de uma mulher, que representa a Amazônia, com uma tocha na mão direita, enquanto que a esquerda pousa sobre o ombro do deus Mercúrio, divindade romana que simboliza o comércio, colocado em plano inferior. Nas faces do pedestal quadrangular, estão retratados 4 continentes do globo terrestre. Por volta de 1898, tornou-se necessário construir outro monumento em vista da necessidade de embelezamento do Praça de São Sebastião, já que a coluna apresentava em processo de deterioração. Mário Ipiranga, 1972, p. 45, afirma ser o dia 5 de setembro de 1900 a data provável de inauguração oficial do monumento de abertura dos portos do Amazonas ao comércio mundial. O artista italiano Domenico de Angelis é o autor do monumento atual, porém, não foi o mesmo quem executou o projeto, uma vez que era normal o artista italiano contar com uma equipe de apoio. Domenico de Angelis não chegou a ver o monumento como um todo instalado no Largo de São Sebastião, uma vez que o mesmo faleceu em março de 1900, ou seja, antes da inauguração do monumento. Mário Ipiranga tece algumas críticas com relação ao monumento de abertura dos portos do Amazonas ao comércio mundial, já que o mesmo não apresenta nenhum traço característico da região amazônica, a não ser o escudo do Amazonas. O calçamento em torno do monumento de abertura dos portos do Amazonas ao comércio mundial foi executado por Antônio Augusto Duarte, que calçou a praça com paralelepípedos de granito de origem portuguesa nas cores pretas e brancas, uma alusão ao encontro das águas negras do Rio Negro com as águas barrentas do Rio Solimões. Anos antes da instalação do monumento de abertura dos portos do Amazonas ao comércio mundial, tem-se a inauguração do Teatro Amazonas, considerado o símbolo mais importante do auge do ciclo econômico da borracha na região amazônica. Em 1883, o presidente José Paranaguá sugeriu a construção do teatro no terreno que se localizava em frente à Praça Paissandu, uma vez que o local apresentava-se ventilado e localizava-se bem no centro da cidade. Porém, a existência do Igarapé do Espírito Santo no local tornava o terreno impróprio para receber tal obra. Assim, foi escolhido o terreno localizado em frente à Praça de São Sebastião, que pertencia ao tenente-coronel Antônio Lopes Braga. O local foi desapropriado em 1884 para o início da construção do teatro, por ordem do presidente José Paranaguá. A cor original do Teatro Amazonas é um assunto que gera polêmicas entre autores e pesquisadores da área.
Ottoni Mesquita afirma que o uso da cor rosa era frequente nas fachadas dos prédios do século XIX. Além disso, a fachada divulgada em 1893 apresentava a 3 O ato de abertura do Rio Amazonas ao comércio mundial deu-se em 7 de dezembro de 1866 pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro II. Cor rosa, o que pode ter definido a escolha da mesma cor. Porém, o autor Mário Ipiranga Monteiro diz que a pintura cor-de-rosa do teatro é recente e de autoria do engenheiro Vitor Troncoso. Outro tema norteado por dúvidas e simbolismos é a cúpula de ferro do Teatro Amazonas. No acervo do teatro é possível encontrar um projeto metálico da cúpula, datado de 1894 e de autoria do desenhista Willy von Bancels, o mesmo autor da Planta da Cidade de 1893. A armação de ferro é de origem europeia e as telhas envernizadas foram importadas da região francesa da Alsácia. A grandiosidade da cúpula, que apresenta as cores verde, amarela, azul e branca, uma alusão direta à bandeira nacional, era uma forma de lembrar aos barcos estrangeiros que aportavam em Manaus que os mesmos estavam em terras brasileiras. É válido lembrar que na época era possível observar o Teatro Amazonas de quase todas as partes da cidade. A construção da cúpula no alto do Teatro Amazonas foi alvo de inúmeras críticas na época. Tal fato é ratificado em vários documentos oficiais datados da época, onde é possível até mesmo encontrar editais chamando concorrentes para a demolição da cúpula. Após inúmeras paralisações no andamento das obras de construção do Teatro Amazonas, em virtude de vários motivos, o mesmo foi inaugurado oficialmente em 31 de dezembro de 1896. Consequentemente, a edificação atual do Teatro Amazonas não corresponde ao projeto original. Assim como o monumento de abertura dos portos do Amazonas ao comércio mundial e o Teatro Amazonas, a Igreja de São Sebastião tem uma importância fundamental para a história do Largo de São Sebastião. Tal fato é ratificado pelo próprio nome do largo, na época de concepção apenas praça, influenciado diretamente pela presença da igreja no local.